Fala moço, fala mocinha, professor Antônio Pantoja na área. Vocês sabem, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, e nós estamos aqui com mais uma dica, com mais umas dicas imbatíveis para te auxiliar, para contribuir para a tua promoção Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Moço, vocês já ouviram do professor Pantoja e sempre que eu começo uma videoaula eu tenho que falar isso, senão eu não consigo. Embora você leia no edital que é necessário você falar sobre resistência escrava, é necessário que você tenha uma compreensão de toda a resistência escrava. E quando nós estamos falando de Pernambuco, é extremamente importante que você compreenda que a partir de 1530, o Estado português estabelece que ele vai se fixar no Brasil. O Estado português oferece terras para as pessoas importantes, com título de nobreza, pessoas ricas, e essas pessoas, com o seu dinheiro, é que vão ter que investir aqui. Aqui aonde, Pantoja? Aqui aonde nós chamamos de Brasil. Lembrando que quando nós falamos sobre resistência escrava, eu estou falando também dos povos indígenas, porque os primeiros escravos foram os índios. Mas o índio não se adaptou à escravidão. Moço, mocinha, sai dessa. Ninguém se adapta à escravidão. Mas a mão de obra escrava indígena foi fundamental para a fixação portuguesa, para a utilização para a produção de açúcar. Aí você tem que ter um cuidado. Sempre que no edital ele falar resistência escrava indígena, cuidado, dica imbatível. Ele está falando em todo o período. Moço, que todo o período de 1530 até 1888, aonde você vai ter o decreto-lei da Princesa Isabel. É extremamente importante que quando você lê no edital e diz, beleza, resistência escrava, ele está te obrigando a trabalhar praticamente toda a história do Brasil colônia, primeiro reinado, segundo reinado, beleza? Então, na hora que você for ler, pega o período. Olha aqui, fugiu da loja de tecidos da Rua do Queimado, número 13, Recife, escravo Caetano, idade de 12 anos, ok? Fugiu da loja de tecidos da Rua do Queimado, número 13, Recife, o escravo Caetano, idade 12 anos. Pouco mais ou menos, nação Angola. Levou vestido, calça e camisa de algodão. Tem uma cruz no braço esquerdo, marca de fogo. E no meio da cabeça tem falta de cabelo de carregar peso. Aí nós temos um pequeno problema. Que período nós estamos falando? Aqui tem, Diário de Pernambuco, 1830. Então, nós já sabemos que 1830 é século XIX. Publicado em 1830, o anúncio do jornal registra o cotidiano da sociedade escravocrata brasileira, cuja característica expressa. Atenção, nós, no nosso curso, nós vamos ter todo o conteúdo de história do Brasil, que está no edital,
e eu vou discutir com vocês 50 questões. E, moço, são 50 questões que nós vamos discutir. E cada uma das questões, é claro, eu vou ter que contextualizar. Vem para a loja. Importa para vocês um ponto fundamental. Desde quando os portugueses escravizaram os indígenas, que os indígenas vão dizer: eu não aceito a escravidão. Desde quando os portugueses trouxeram os africanos vão dizer: não, eu não aceito a escravidão. A resistência à escravidão é um processo longo. A resistência à escravidão, ela tem especificidades. Você vai ter, e sempre você vai falar das fugas, você vai falar dos quilombos, é o clássico. Mas eu tenho a resistência à escravidão ao me manter vivo. Eu tenho a resistência à escravidão a manter a minha característica enquanto povo de Angola. Eu vou manter a forma de comer. Eu vou manter a minha religiosidade. Se você olhar no seu edital, nós temos algo bem específico falando sobre o quê? Sobre a cultura. E aí, quando nós falamos sobre a cultura, nós vamos ter uma contribuição muito grande afro. Então, a resistência à escravidão, ela é vista na capoeira, ela vai ser vista na tua alimentação do dia a dia, ela vai ser vista na Umbanda, no Candomblé, ela vai ser vista nos mais diversos tipos. E nós, eu e você, que vamos ser aprovados, é necessário que você tenha o domínio de todos esses conteúdos. Vem para a loja, vem para o meu curso, para o meu material, que são 50 questões que eu vou discutir todos os itens do edital. Valeu? E Pantoja, resolve aqui. Publicado em 1830, o anúncio do jornal registra o cotidiano da Sociedade Escravocrata Brasileira, cuja característica expressa. Qual é a característica? Atenção, você está mostrando que existe uma sociedade. Essa sociedade, ela tem como característica, se tem um anúncio, é que ele está vendo o escravo como produto. Não esquece que ele está com uma marca aqui, é um castigo corporal. Não esquece que ele tem uma outra marca na cabeça, de tanto carregar peso. Então é uma sociedade opressora. Alternativa A, pela valorização do trabalho manual, destacando as marcas corporais na cabeça como expressão da aptidão do escravo ao trabalho. Lembrando que o trabalho não é valorizado. Lembrando que o escravo não é valorizado. Beleza? Alternativa B, pela denúncia das mazelas do cotidiano dos escravos, demonstrando a intolerância da imprensa com o tratamento destinado aos cativos. Em algum momento você viu a crítica da imprensa? Em algum momento você viu a indignação da marca, né, a ferro? Ele está apenas descrevendo. E aí você vai ter várias questões de concurso de Pernambuco mostrando justamente as marcas no rosto, né, corte de tendão, várias questões que você vai visualizar como forma de opressão. Pela demanda de escravos para o trabalho urbano, ampliando as possibilidades de fuga como estratégia de resistência. Opa! Entenda, quando você olha no edital a questão do trabalho escravo, nós temos que entender que eu vou ter o escravo rural e você vai ter um escravo rural que ele é muito mais policiado. O escravo rural, ele não tem relação com seu senhor, e sim com o capataz. O tempo de vida é muito menor. A possibilidade de fuga também é muito menor. Eu tenho um escravo doméstico, que ele será chamado de ladino. A sua feição, entre aspas, é uma feição
que agrada o português, leva ele para casa. Ele aprende rapidamente o português. A vestimenta dele vai ser melhor, a alimentação dele melhor. Mas no momento que ele pisa na bola, ele é levado à condição de novo de escravo, vai para o tronco. Agora eu vou ter, com o desenvolvimento das cidades, e as cidades elas vão prosperar a partir do século XVIII para o século XIX, escravos que vão trabalhar com as vendas. São os chamados escravos de ganho. Então, o texto ele está descrevendo um tipo de escravidão, que é o escravo que vive na cidade. Por que o rapaz de 12 anos fugiu? Porque ele não está sendo policiado, porque ele não está sendo observado constantemente. Então, as fugas nas cidades serão mais fáceis do que as fugas, principalmente na área rural. Você pode ter uma imagem na prova, uma descrição de vários escravos urbanos utilizando aqui, tá? Uma ferramenta que vai ter de ferro, beleza? E ela vai ter vários como se fossem ramos para impedir que ele corra, que ele se esconda, beleza? Então, a alternativa que você deve marcar é a alternativa C. Não erra. O anúncio do jornal registra o cotidiano. Qual é a característica? Qual é a característica? É o escravo o quê? Urbano. Por que não pode ser a D? Pela compra de escravos da mesma origem para facilitar a convivência nas senzalas, tá? Quando você coloca esses escravos na senzala, de preferência, não era regra, você colocava de várias etnias. Várias etnias, o dialeto é diferente, várias etnias eram inimigos, então até eles tomarem consciência que todos eles eram escravos, era algo difícil. E Pantoja, mas os escravos eles não se uniam? Nós nos unimos. Nós temos consciência que se nós tivermos a união, nós somos mais fortes? É claro que não. Vem comigo, moço. Por que não pode ser a E? Pela adesão dos escravos ao catolicismo. Não tem a ver com o texto, né? Pela adesão do escravo ao catolicismo, tendo expressa a devoção do cativo na marca da cruz. A marca da cruz, é doido, é leso aí, né? A marca da cruz é punição. Lembrando que eu disse hoje, só é voltar, bom vídeo aula, é só você ler com mais calma que você vai perceber que eu falei o que para vocês? Que os escravos resistiram à escravidão. E uma delas é na questão da religiosidade. Beleza? Vem comigo. Próxima questão. Leia o texto abaixo e responda a pergunta. Além da capitania, em 1541, foi instalada a vila de Olinda, com a repetição de todas as formalidades de São Vicente. Título de Sesmaria, lista de homens bons aptos a votar, eleição de vereadores, alternância no poder. Em Pernambuco, grifa, passou a funcionar de maneira efetiva a autoridade do donatário em dois sentidos. Nos da Receita, implantou cobrança de impostos, inclusive com repasse ao rei, e tais recursos financiavam serviços delegados ao donatário, como de atuar como instância mais alta que o judiciário da vila de controlador da vida civil. Atenção! Quando nós temos a criação da capitania de Pernambuco, você precisa entender que na criação da capitania de Pernambuco, você vai ter Olinda como centro econômico, porque a economia açucareira, os senhores de engenho, a produção de açúcar, ela se dá em Olinda. Recife
vai ser subordinada. Recife é um porto, mas você vai ter toda a máquina administrativa aqui, ó, em Olinda, beleza? Aí nós vamos ter um problema, tá? Nós já explicamos que lá na frente você vai perceber que ocorreram as invasões holandesas e com as invasões holandesas Recife começa a ter uma urbanização, um desenvolvimento econômico e lá na frente vai ganhar o quê? Autonomia. O que interessa ao texto, de acordo com o texto, é correto afirmar que o autor buscou descrever as medidas que a. levar a capitania de Pernambuco a prosperar, b. causar o impasse político responsável pela Guerra dos Mascates, c. levar o sistema de capitanias hereditárias a fracassar, d. causar o impasse político gerados na insurreição pernambucana e transformaram as capitanias hereditárias em governo geral. Quero te chamar a atenção para a data. Além da capitania, em 1541, foi instalada a vila de Olinda. E aí você vai ter toda a administração. Então você não pode errar. No momento em que eu tenho o donatário, no momento que esse donatário ele vai realizar tudo aquilo que está especificado na carta de doação, você também vai perceber que nesta capitania haverá um incentivo, ok? Poucos falam. A capitania de Pernambuco terá um incentivo, igual São Vicente, o incentivo na produção de açúcar. E aí também você vai ter um outro incentivo, já discutimos em uma dica imbatível, a questão do investimento holandês. A gente não fala, ok? Mas a economia do açúcar também está relacionada aos holandeses. A gente não fala, mas o desenvolvimento da economia do açúcar vai estar diretamente envolvido aos holandeses. A presença de judeus, cristãos novos, investimentos, flamengos, tá bom? Haja discussão. E aí, meninos, é isto que vai levar que haja o desenvolvimento. Professor, AB, causaram o impasse político. Ei, moço, reparou que eu falei 2 vezes, 3 vezes a data? É 1560. A Guerra dos Mascates é após a invasão dos holandeses, é século XVII. Você vai perceber que sempre eu vou mostrar para grifar a data, o período. Por que não pode ser assim, levar o sistema de capitanias hereditárias a fracassar? Ele está colocando aqui, ele coloca lá que aquilo vai obter sucesso. Tá? Nós vamos ter capitanias que fracassaram, mas você vai ter São Vicente e Pernambuco, as duas prosperam. Causaram o impasse político, insurreição pernambucana. Olha o período, isso se dá depois da invasão dos holandeses. Alternativa E, transformaram as capitanias hereditárias em governo geral. Está tudo errado, né? No primeiro período serão criadas as capitanias hereditárias e cada donatário tem a sua liberdade e autonomia. Nem todas as capitanias prosperaram. Acabei de mostrar para vocês. Nesse momento, o governo português ele cria o governador geral. Esse governador geral será um representante do Estado português aqui no Brasil. Beleza? Vem comigo, moço. Jogo rápido. Já coloquei aqui, não é isso? Não fica de fora. História de Pernambuco. Não pula, moço. História de Pernambuco. Nós vamos preparar você para a polícia e para o corpo de bombeiros. Olha o investimento que você pode parcelar várias vezes no teu cartão. Eu estou te mostrando curso atualizado. Eu estou gravando ainda alguns materiais e eu vou mostrar, apresentar para vocês 50 questões. Você vai receber, né, aquele PDF com as questões. Eu vou resolver
às 50. Vale muito a pena, moço. Aqui nós temos o nosso curso online, reta final. Olha só a nossa revisão. 10 horas, moço, nós vamos abordar tudo aquilo que é cobrado no edital. Mas você vai ter 2 testes e simulados. Ó de investimento, isso não é o custo, 39. Vem para a loja, faz o curso com o professor Pantoja, vale muito a pena. Questão de número 3. No início do século XVIII, aí sim, no início do século XVIII, a concorrência das Antilhas fez com que o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado europeu. Os proprietários de engenho em Pernambuco, para minimizar o efeito desta crise, recorreram a empréstimos juntos aos comerciantes da vila de Recife. Esta situação gerou um forte antagonismo entre essas partes, que se acirrou quando Dom João V emancipa politicamente Recife, deixando esta de ser vinculada a Olinda. Tal fato desobrigou os comerciantes de Recife de recolhimento de impostos a favor de Olinda. O conflito que eclodiu em função do acima relatado foi: eu sempre gosto de te dar um texto, e eu digo, faz um print, que vale muito a pena. Disse para vocês, beleza? Que após a invasão dos holandeses, nós vamos ter uma crise açucareira. E esta crise açucareira vai afetar mais a quem? A Olinda. Porque era em Olinda que estavam os engenhos. Estava em Olinda a produção de açúcar. Recife, desde do nosso amigo Maurício de Nassau, é um centro administrativo. Acontece que o texto está mostrando que Recife ele vai emprestar dinheiro para os senhores de engenho de Olinda. Mas Recife não é mais obrigado a recolher impostos, a pagar impostos que beneficiavam Olinda. A população de Olinda, a elite, os homens bons, eles não aceitam perder o controle de Recife, eles não aceitam perder os impostos que vinham de Recife. E aí você vai ter uma revolta, que você vai chamar revolta nativista, que será a Guerra dos Mascates. Muito obrigado. Se você quer mais exercício, se você quer mais dica imbatível, vamos colocar aqui teu like, vamos visualizar, compartilha, eu quero 3, 4 mil, professor fica empolgadão, a gente grava mais material. Não esquece, moço, que eu estou com o meu curso, a Loja do Concurseiro está fazendo uma ótima parceria e nós vamos ter, além do conteúdo, além dessa dinâmica, eu vou resolver para vocês 50 questões do edital. Valeu! A aprovação é a sua verdade, moço. Até mais!